lugar, gostaria de agradecer a presença de todos e do professor Alexandre Cabral, que hoje vai falar para a gente sobre a pesquisa que ele faz a respeito do Jonas sobre a questão de Deus. E antes de apresentar o professor e dar a palavra a ele, queria lembrar um vídeo só. O próximo encontro, faltam mais, esse é a quarta conferência de seminário do Jonas, faltam duas. A próxima vai ser daqui a 15 dias, dia 22 de maio, que eu vou apresentar tem um nome dessa conferência, né, algumas aproximações entre a ética do futuro do Jonas e a proposta aristotélica de ecoética do Pierre Urbank, e que, na verdade, eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado, que é a apresentação da filosofia do Jonas, e o resultado de uma primeira pesquisa já do doutorado a respeito de outros pensadores que têm consonância com o pensamento do Jonas. E aí, esse trabalho voltado para a ecoética do Pierre Urbank, que é outros textos que ele tem a respeito desse assunto. E o último encontro vai ser com a professora Lilian Godoy, que ela foi da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente ela está numa Universidade Federal que fica no Vale do Jequitinhonha, no Mucuripe, eu não sei exatamente qual é a sigla. E ela também veio falar, vai fazer quase um panorama da obra do Jonas do princípio de vida ao princípio de responsabilidade. Tá bom? Então, essa é a programação deste seminário, tá? Lembrando que, tendo 4 presenças, se recebe o certificado do título do departamento. E, na semana que vem, tem a primeira aula do mini-curso sobre direitos humanos com o professor Lito Pegoraro. Tá? As inscrições ainda estão abertas e a procura foi enorme, tem quase 100 pessoas inscritas já. Tá? Enfim, serão 6 aulas, uma por mês, começando agora em maio e vai até outubro. Okay? Mesmo esquema, 4 presenças recebem o certificado do título do departamento. E, só lembrando, o último aviso, o próximo encontro do seminário sênior, aquele que também é mensal, e que já vai ser o terceiro encontro, são só 4 esse, vai ser com a professora Marli Lucão, sobre bacharelado em cinema, no dia 29 de maio. Tá? Então, esse mês de maio, toda sexta-feira tem atividade de seminário sênior, ou do Jonas, né? Tá? Hoje o Alex, semana que vem o professor Nito, com Direitos Humanos, dia 22 eu em seminário do Jonas, e no dia 29 a professora Marli Lucão pelo seminário com os ex-professores. Ok? Então, eram essas as comunicações. E apresentando, então, o professor Alexandre, que eu tenho o prazer de conhecer há muito tempo, quando ele ainda estava fazendo a dissertação de mestrado, eu fui no livro dele de mestrado, que resultou da dissertação do mestrado, e ele também foi professor da minha filha do segundo por 3 anos. Bom, o professor o Alexandre Cabral, ele é graduado em Filosofia pelo Seminário de São José, um bacharelado eclesiástico, e pelo Bennett, onde ele fez a licenciatura. E ele também é graduado em Teologia, pela Escola Superior de Teologia, bacharelado, e pela Universidade de Santa Úrsula, onde fez a licenciatura em Teologia. Ele é mestre em Filosofia aqui pelo PGF e doutor em Filosofia pela UERJ em 2010, sob a orientação do professor Casanova. Atualmente ele faz doutorado na PUC em Teologia. E as suas pesquisas se concentram na área de metafísica, filosofia da religião, mística, fenomenologia, pensamento medieval, Tomás de Aquino principalmente, né, Heidegger e Nietzsche. E ele se interessa bastante pelo Jonas, né, são muitas coisas como vocês vão ver, né, já tem alguns anos que a gente troca umas ideias assim, que ele tem pesquisado no Jonas mais ou menos na mesma época que eu comecei a pesquisar na graduação. Lá na UERJ ele coordena um grupo de estudo sobre o mal. E ele é professor do Departamento de Filosofia da UERJ e também do Colégio Pedro II do Maitá. Ele também foi professor de Filosofia no Instituto Bennett e ele também foi professor na Escola de Psicologia Fenomenológica e Existencial. Então, é um enorme prazer. E agora eu passo a palavra para o Alexandre, que vai nos passar esse tópico, essa parte da pesquisa do Jonas que assim, eu pelo menos conheço bem pouco, ela conhece mais, mas assim, é uma área que pouca gente pesquisa, pelo menos que, assim, que a gente tem acesso, que é essa parte mais voltada para a filosofia da religião, que é da primeira fase intelectual do Jonas. Tá? Então, boa palestra, obrigada a todos. Obrigado. Obrigadíssima, Sara. Sara, minha amiga, já há muitíssimos anos. Na verdade, nem era meu mestrado, era um livro que eu fiz. Era só monografia. Monografia, que eu tinha que reconhecer o título que era de Roma, no Brasil.
Bennett me exigiu e foi publicado. Hoje eu tenho uma vergonha de dizer que eu escrevi aquilo, mas está lá, pelo menos no meu Lattes. As pessoas olham, tem tantos livros que acham que aquele realmente é importante. Mas eu ouço a Sara falando, eu até fico assustado com a quantidade de informação que o currículo tem. A maior parte ali, é claro que são coisas que não servem para a minha caminhada particular, mas o que me fez chegar aqui tem muito a ver com o que foi lido, sobretudo os estudos, né, de filosofia e teologia, sobretudo de teologia contemporânea e de filosofia contemporânea. A necessidade de reler os medievais. Eu fui aluno de uma escola de teologia clássica aqui no Rio de Janeiro, que era aristotélico-tomista. Então, na filosofia, no diploma válido por Roma, eu estudava, eram 3 anos estudando Aristóteles e Tomás, mais Tomás que Aristóteles. Em todos os âmbitos que você imaginar era isso. Para ler a filosofia contemporânea, era isso. Para ler os antigos, era isso. Para ler. Então, cara, o negócio acaba que entra na tua alma de uma maneira que é pesada. E quando eu fui ver as críticas contemporâneas, sobretudo Nietzsche, um pouco do Heidegger, né, eu fui especializei muito em Heidegger e Nietzsche, né, posteriormente, eu comecei a ver a necessidade de reler autores clássicos por meio de enfoques extremamente contemporâneos ou de problemas contemporâneos. E esse modo, né, nesse sentido, quando eu fui fazer o doutorado de filosofia, que é a minha tese sobre Nietzsche, Heidegger e a tradição cristã, são vários autores medievais, né, mas muito focado no Nietzsche e no Heidegger, eu comecei a notar que o Hans Jonas era extremamente importante, não para resgatar o pensamento escolástico, o pensamento patrístico, nada disso, mas para resgatar uma parte extremamente recalcada do pensamento ocidental, que é a base judaica do pensamento ocidental. Então, uma coisa que Eric Furby faz, por exemplo, você notar que o Ocidente, ele não é greco-cristão, ele antes de ser greco-cristão, ele é greco-judaico e posteriormente cristão. E essa base é extremamente importante para mim hoje. Eu vou tentar mostrar alguns elementos que eu estou pesquisando em torno do Hans Jonas. Não sei quanto tempo eu tenho para falar. 1h30 e vem a hora do debate. Vou tentar falar menos, é claro, e abrir para vocês criticarem. Muitos está indo para a gente até as 7. Então, o desdobramento disso que eu vou falar, que seria uma crítica exógena à obra do Hans Jonas, o que concerne a questão da religião, a questão de Deus. Eu não preciso ter tempo para mencionar, né, se quiser me perguntar, eu tenho algumas críticas pessoais a ele. Acho que ele ele converge muito do que muitos pensadores judeus do século XX fizeram com o pensamento judaico, que é uma virada ética do pensamento religioso judaico. Ele assim converge totalmente com outro cara que tem estudado demais, meu pós-doutorado deve ser em cima dele, que é o Levinas, e o Rosenzweig, que é um cara que o próprio Levinas lia bastante e que o Jonas conhecia. Então, dá para ver assim, essa virada ética do pensamento teológico judaico aparece claramente nele, o que é um problema, não é uma solução, e a gente pode discutir isso. Mas eu vou tentar me ater assim, a um problema central do pensamento religioso dele. Em torno disso, eu vou fazer colocações de certos pressupostos, de muitas literaturas que o Hans Jonas teve acesso e que quando a gente o lê não tem noção, ou por falta de conhecimento, ou porque realmente não presta atenção nesses detalhes, que são essenciais, e ao mesmo tempo a novidade que tem no pensamento religioso dele, para responder não só a questões religiosas, mas os impasses do pensamento binário ocidental, o pensamento metafísico clássico, de que trabalha, como Nietzsche disse, com dicotomias, e que o Hans Jonas é um crítico agudo disso, mesmo que ele repense a metafísica por meio de uma filosofia biológica, faça uma ética extremamente ligada à ontologia, que vem com bases renovadas por ele, ainda assim, ainda que você possa falar de uma metafísica do Jonas, ele mesmo fala de uma refundamentação metafísica de alguns pressupostos do pensamento ocidental, ainda assim, essa metafísica não é o que a tradição compreendeu como metafísica. Não trabalha mais com os supostos binários das hermenêuticas tradicionais do pensamento ocidental. Em relação a isso, eu vou colocar o problema da religião. Então, primeiro momento, não vou ficar lendo o texto, esse é um texto que eu estou preparando para um artigo futuro, ou um capítulo de livro, né? Talvez seja publicado depois com a Sara. Vou colocar 3 momentos. Primeiro, tentar esclarecer o ponto de partida do pensamento religioso do Hans Jonas através das leituras que o Jonas faz dos gnósticos.
Lá na UERJ, a gente está no nosso grupo sobre o mal, o primeiro momento inteiro do nosso estudo foi ler a literatura gnóstica. E o Jonas não conheceu a descoberta de 1945, chamado Código Nag Hammadi, no Egito, no norte do Egito, da maior parte da literatura que nós temos acesso hoje, o que nós chamamos de gnosticismo. Ele não conheceu quando fez a tese doutoral dele. E ele mesmo diz que ele não se interessou por refazer todo o pensamento dele, porque ele notou exatamente o mesmo que ele notou com essas descobertas, que o aspecto formal dos gnósticos já estava presente nos parcos trechos que nós tínhamos acesso dos gnósticos antes dessa descoberta, já no século XIX, e mais ainda o Hans Jonas, ele está interessado com a lida dos gnósticos, não só com refazer, reelaborar teologicamente o que pensam os gnósticos e filosoficamente o que eles pensam, mas sobretudo reinterpretar a modernidade à luz de um aspecto formal do gnosticismo. Então eu vou tentar reconstruir. Quais são os elementos principais? Vou colocar dois textos gnósticos aqui, que o Hans Jonas não cita, nunca vi na aula dele. São o Evangelho Apócrifo de João e o outro sobre os arcontes, que ele nunca vi ele citar, mas ele mesmo faz uma menção a isso na última parte do livro dele, A Religião Gnóstica, que é um livro muito posterior à tese doutoral dele, para mostrar que ele teve acesso a essa literatura, mas o que ele tinha pensado de alguma maneira já na verdade, ele tinha confirmado com essa nova literatura gnóstica. Segundo momento,